Sejam bem-vindos a mais um estudo do KardecTube, o projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Nós estamos há mais de um ano nesse projeto, hoje iniciando o estudo de número 44. Nesse estudo de número 44, nós estamos ainda na introdução desse estudo, onde nós pretendemos futuramente analisar toda a obra Nosso Lar, comparando ela com a obra de Kardec. Por enquanto, em mais de um ano, nós estamos na introdução, na quinta parte da introdução, indo para o final da introdução, quase chegando na hora de iniciar a análise do texto da obra em si, mas era muito importante que a gente fizesse uma introdução muito completa antes de entrar na obra. Nós estamos na parte em que nós pretendemos mostrar textos de Kardec, em que ele mostra quais critérios eu preciso ter para algo ser considerado espiritismo. Uma vez que surge alguma opinião, algum texto, algum vídeo, algum livro, falando em nome do espiritismo, como saber se aquilo realmente é espiritismo? Se representa a opinião do espiritismo. Então, nós estamos vendo alguns textos de Kardec tratando sobre o assunto. É sempre essa maneira que a gente tem procedido, a gente sempre mostra os textos de Kardec falando, para que as pessoas vejam aonde a gente se baseia. Da mesma maneira, quando nós formos analisar a obra de André Luiz, nós iremos compará-la à obra de Kardec, para mostrar que a obra de André Luiz contradiz a obra de Kardec e não apresenta os critérios mínimos necessários para dizer que representa o Espiritismo, quanto mais para dizer que avança o Espiritismo. Já que isso é uma fala muito comum das pessoas e a gente vai atacar esses problemas, né? Vai mostrar textos também de Kardec falando sobre o progresso da doutrina, como ele deve ser feito. Mas então nós estamos vendo os critérios para algo ser chamado de espiritismo. E hoje a gente vai ver mais um texto da obra Gênese, porque a Gênese é uma dessas obras que Kardec trata isso de maneira completa, e a gente vai ver um trecho. E esse trecho já basta para a gente ter uma noção muito boa sobre como o Espiritismo foi feito, porque entendendo como o Espiritismo foi feito, a gente tem condições de avaliar aquilo que é Espiritismo ou não, vendo se isso que se diz Espiritismo passou por esse mesmo modo de preparo que Kardec fez em suas obras. E a gente vai ver que, além de conhecer como o Espiritismo é feito, a gente vai ver que esse como ele é feito garante que ele tem a melhor teoria. Por isso ele tem mais credibilidade e autoridade. Nós já viemos tratando disso já há alguns vídeos. É muito importante que as pessoas assistam todos os vídeos. Não adianta a pessoa ver um ou dois vídeos e tentar criar algum contra-argumento. Muitas pessoas já nos procuraram tentando contra-argumentar o que nós falamos, e só pela fala da pessoa eu já sei que ela não viu todos os vídeos, os 44 vídeos, e sei também que ela não leu todas as obras de Kardec. Então, a primeira pessoa tem que conhecer para poder falar. Isso é muito importante, é de lógica elementar. Então, vamos ver mais um texto, um pequeno trecho, mas de muito conteúdo, de conteúdo muito importante, onde Kardec explica como é feito o Espiritismo, para que a gente possa entender.
Então a gente vai ver que Kardec diz na obra Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, na primeira parte, intitulada A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, que é o capítulo que ele abre a obra. No item 13, diz Kardec, abre aspas, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira, porque foi providencial o seu aparecimento e não resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje que estão aptos a compreendê-las. Então, ele inicia esse texto, esse importante texto, curto, mas importantíssimo texto, do item 13 do capítulo 1 da Gênesis, falando da natureza da revelação espírita. Vejam, a natureza é exatamente daquilo que a coisa é feita, aquilo que a compõe. Então, a revelação espírita, ela é feita dessas características que Kardec vai tratar no item 13. Então é muito importante, porque eu estou falando da natureza, da essência da doutrina espírita. E ele inicia dando uma informação que a gente já viu, mas mostrando que Kardec segue uma coerência e cada vez mais explicando os detalhes do que ele quer dizer. Ele reafirma que a revelação espírita tem duplo caráter. Então, o espiritismo ele é feito essencialmente de duas coisas. Isso é muito importante a gente entender. Porque se algo não participar, tendo esse duplo caráter, logo ele não pode ser uma revelação espírita, não pode ser a doutrina espírita. Por quê? Porque é da natureza do espiritismo ter um duplo caráter. Para algo ser considerado espiritismo, portanto, ele tem que ter essa natureza de duplo caráter. Senão ela não pode ser espiritismo. E agora ele vai explicar o que é esse duplo caráter. Lembrando que se não tiver esse duplo caráter, não pode ser espiritismo. Então participa ao mesmo tempo. Então esse duplo caráter ele está junto, ele não se separa da revelação divina e da revelação científica. Então eu tenho duas características na revelação espírita, a divina e a científica. Mas a gente precisa entender o que ele quis dizer com isso. Porque ele também, evidentemente, vai explicar o que ele quer dizer com revelação divina e revelação científica. Para que as pessoas também não se confundam e não inventem respostas. Participa da primeira, ou seja, da revelação divina. Agora ele vai explicar o que é a revelação divina. Então Kardec é muito cuidadoso. Quando ele afirma algo, ele explica para que a gente não fique inventando. Participa da primeira, né, da divina, porque foi providencial o seu aparecimento. Então, o aparecimento da doutrina foi providencial. Por isso é uma revelação divina. E providencial aqui está ligado a Deus, à vontade de Deus. Então ele quer mostrar que muitas coisas que acontecem, muitos fenômenos que acontecem no universo,
evidentemente, não dependem da vontade humana. E no caso do Espiritismo, a vontade que comandou o surgimento do Espiritismo foi a vontade de Deus. Foi segundo as leis naturais, divinas, universais, que o Espiritismo surge. E não o resultado da iniciativa de um homem. Vejam que essa afirmativa ela é comprovada tendo acesso ao próprio histórico dos fenômenos espíritas. Que a gente vai ver que esses fenômenos tomaram conta do mundo inteiro por anos no século XIX, sem que nenhum homem tenha pensado nisso, iniciado isso, inventado isso. Partiu de algo alheio à vontade dos homens, tanto que os homens foram pegos de surpresa, tanto que virou sensação, notícia, porque estava acontecendo algo no mundo inteiro, noticiado por todos os jornais do mundo, algo que os homens não sabiam explicar, justamente porque não partiu deles. Não foi algo pensado, premeditado, elaborado, projetado e iniciado pelos homens. Então, essa é a característica que prova que o surgimento do Espiritismo não partiu da vontade humana. Então, esse é um ponto muito importante da revelação espírita. Ela não pode partir dos homens. A gente já explicou isso em outros vídeos. A gente tem batido nessa tecla e muitas pessoas não têm entendido. Enquanto outras doutrinas, outras ciências, elas partem do homem, os homens se reúnem, criam, desenvolvem, avançam, progridem as suas teorias. O Espiritismo não funciona assim. É por isso que ele está explicando que a natureza do Espiritismo é diferente. Ela tem que partir dos espíritos que representam a vontade de Deus. Esse é um ponto muito importante. Tem que partir dos espíritos que representam a vontade de Deus. E por que a importância desse conceito, espíritos que representam a vontade de Deus? Porque os espíritos que representam a vontade de Deus são os espíritos superiores, não pode ser qualquer espírito. E por quê? Porque são os espíritos superiores que sabem mais, que detêm o conhecimento e detêm a ética, a moral na sua sublimidade. Só pode vir deles a verdade, o bem, o progresso, a justiça. Então vejam a característica do surgimento da revelação espírita. E ele segue explicando, porque os pontos fundamentais, a gente já vai entender isso, da doutrina provém do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus. São os espíritos encarregados por Deus, porque tem que ser os espíritos superiores. Então ela é divina porque ela parte dos espíritos encarregados por Deus. Os pontos fundamentais. E esses pontos fundamentais que partem dos espíritos e dos espíritos que só dizem a verdade e só praticam o bem, por isso eles são representantes de Deus, por isso eles representam a própria vontade de Deus, por isso que eles representam a própria providência. São assuntos que o homem ignorava. E a prova disso também se dá analisando os fenômenos espíritos, que trouxe conhecimentos que não se sabia na história da humanidade. O Espiritismo trouxe. Jamais se havia pensado e explicado os fenômenos
dessa maneira na teoria da história da humanidade. Embora já se conhecesse os fenômenos em todas as épocas, a maneira como eles foram explicados foram inéditas. Então, olha as características. Então, nós estamos falando da primeira parte, a divina. Que não podiam, os homens, né, aprender por si mesmos. Porque o homem não tem condições, devido às suas faculdades, de penetrar em certos conhecimentos do mundo espiritual, que se não fossem os próprios espíritos trazer, nós, com as nossas faculdades de homens encarnados, não conseguiríamos. Isso é muito comum na construção do conhecimento. Há vários conhecimentos que, se o homem não desenvolver algum tipo de instrumento, ele não consegue estudar na natureza. Da mesma maneira que a gente não consegue estudar de maneira direta o macrocosmo, os planetas, os sistemas, inclusive o sistema solar, o universo, a gente não consegue, a gente precisa de aparelhos para isso, porque os sentidos e as faculdades humanas não dão conta. Da mesma maneira que a gente precisa de aparelhos para estudar o mundo microscópico, também para conhecer as leis morais que o Espiritismo traz, a gente precisou dos médiuns, e através dos médiuns os espíritos trouxeram esses conhecimentos, esses pontos fundamentais. Que o homem necessita conhecer para realizar uma etapa do seu progresso. Ou seja, a humanidade vai avançando, 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 chega um ponto que, para ela continuar avançando, ela precisa dos conhecimentos das relações entre os homens e os espíritos. E sem esse conhecimento, o progresso fica estagnado. E que surgem na revelação espírita esses conhecimentos numa época em que o homem já estava apto, preparado para compreender, porque ele já desenvolveu ciência, ele já desenvolveu as outras teorias, ele já tem uma noção das explicações das leis materiais, e agora, para complementar as explicações das leis da natureza, ele vai ter um conhecimento da outra parte do universo, que são as leis morais, as leis do espírito. Então vejam que essa é a primeira característica da natureza da revelação espírita, que é a parte da revelação divina. Mas ele disse que é um duplo caráter ao mesmo tempo. Agora a gente vai ver o outro lado da moeda, que é a revelação científica. Diz então Kardec, abre aspas, participa da segunda por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino à sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então agora nós temos uma parte muito importante que é o caráter científico da revelação. Que ele vai explicar o que é
deixando muito claro que essa segunda parte da revelação pertence aos homens. A primeira parte da iniciativa dos espíritos e a segunda parte dos homens. Então ele começa, participa da segunda revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum. Esse é o primeiro ponto da característica do trabalho de desenvolvimento da teoria espírita. Ele tem que partir dos espíritos superiores, o que são espíritos superiores? Que têm o conhecimento da verdade, que só pregam o bem e não se contradizem. Tem que partir deles, e esse ensino deles, agora no segundo caráter, né, na segunda característica, esse ensino que parte deles tem que ser ministrado a todos. Do mesmo modo, não pode haver pessoas privilegiadas que se coloquem como representantes privilegiadas, superiores, especiais. Negativo. Por isso que ele vai chamar de revelação científica, porque a ciência é exatamente isso. A ciência não tem dono, a ciência não tem chefe, não tem papa. A ciência, ela é um trabalho feito em conjunto, sem ser opinião de ninguém especial, mas ela é a busca da verdade que tenta ser o mais impessoal possível e ela passa pelo critério, pelo teste, pelo estudo de um conjunto imenso de pessoas diferentes entre si, justamente para ter um olhar mais imparcial possível. E a revelação espírita, a parte dela, por isso se chama científica, porque ela procede exatamente assim, ela tem que ter essa característica. Então não adianta ter um médium, meia dúzia de médiums, um congresso, espíritas com só espíritas que têm diploma, um país escolhido. Não! Tem que ser ministrado pelos espíritos superiores a todos do mesmo modo. Ele ainda é muito rigoroso para deixar claro. Então a gente vai vendo que essas características que formam o espiritismo, elas por si só já colocam o problemão da obra no nosso lar, porque ela não foi construída nesses moldes. Ela não foi ditada pelos espíritos superiores. Ela foi ditada por um espírito estranho que demonstra várias ignorâncias e problemas éticos e contradições, e ela foi ditada para um médium só, ou um grupo de médiums muito restrito, que tinham um caráter que não representava essa universalidade. Sendo que o Espiritismo não, ele foi no mundo inteiro. As pessoas receberam as comunicações desses espíritos superiores no mundo inteiro, pessoas que não os conheciam, ao mesmo tempo, recebendo o mesmo conteúdo, sem ninguém ser privilegiado. Depois que todos recebiam, uma pessoa tinha o trabalho de receber todo esse material e poder transformar isso em texto, transformar isso em teoria. Mas, evidentemente, que ele não fazia isso sozinho. Mas, claro que surge alguém aonde deságua todo o processo. Isso é natural, né? Mas não que seja fruto da cabeça dele e da vontade dele o conteúdo desse trabalho. Que foi Kardec, evidentemente. Mas como ele era quem melhor avaliava esse trabalho do conjunto e quem melhor transformava isso em teoria, em texto, mas é evidente que ele estava sempre ligado a esse processo.
Coletividade dos espíritos, coletividade dos homens. E aqui começa a ficar mais forte as características que dão força ao espiritismo, e a gente vai ver que com o nosso lar, André Luiz, foi bem diferente. Ele continua explicando por que participa da revelação científica, né? O espiritismo. Por não serem os que transmitem e os que recebem, seres passivos dispensados do trabalho, da observação e da pesquisa. Aqui vem um outro ponto importante nesse processo da revelação científica. Não é simplesmente os espíritos superiores ditando algo pronto. Por isso que lá na primeira parte do texto, Kardec fala dos pontos fundamentais. Tem que partir deles, mas eles não trazem pronto. E eles nem impõem, porque não é simplesmente a pessoa recebendo e simplesmente recebe, transforma em livro e publica. Não, porque não são seres passivos os homens que participam do lado de cá do processo da revelação científica. Veja o que ele diz, não são passivos. Não dispensam o trabalho de observação e de pesquisa. E a gente sabe que o principal pesquisador foi Kardec, né? Quem liderou tudo isso. Por isso que não faz sentido dizer que Kardec foi um codificador, como as pessoas dizem. Não, Kardec recebeu, organizou e publicou. Porque a própria característica da revelação espírita, no que toca à parte científica, mostra que não pode ser assim. Não é alguém passivo que recebe e publica. Por isso que não faz sentido chamar o espiritismo de codificação e Kardec de codificador. Porque tem o trabalho de pesquisa e não é um conteúdo pronto de alguém que recebe passivamente. Eu tenho que receber essas comunicações, que vêm apenas os pontos fundamentais, e eu tenho que interagir com eles que estão trazendo esses pontos fundamentais, questioná-los, usar, pesquisar, comparar, usar a razão, deduzir consequências, questionar, comparar respostas. Então vejam que está muito longe da questão de ser uma codificação. Por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Por isso que não pode ser apenas algo imposto, ditado, pronto. Vejam que exatamente essas características que a gente vai encontrar no nosso lar. É uma obra que vem de um espírito que não é superior, um médium recebe, ele apenas recebe pronto e passivamente o conteúdo acabado em forma de narrativa, e as pessoas têm que aceitar porque, segundo eles, é uma revelação do mundo espiritual, um avanço da doutrina. Vejam que contraria vários princípios da natureza da revelação espírita, porque não é assim. Porque eu não renuncio ao raciocínio. Eu tenho que pegar o que o Espírito está dizendo e submeter à razão tudo o que ele está dizendo. Não posso simplesmente receber um livro acabado, psicografado, e publicar e dizer, está aqui a verdade, a nova verdade do mundo dos espíritos. Então vejam a nítida e clara contradição do modo como o Espiritismo foi elaborado com Kardec e como a obra Nosso Lar foi elaborada. Mas ele segue, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Não é proibido examinar o que está vindo, mas não é que não seja proibido, é recomendado examinar. É o contrário. É uma regra, tem que ser examinado. Respondendo lá ao início do nosso projeto, quando a gente respondia a pergunta, podemos analisar uma obra, criticar uma obra, que até hoje as pessoas dizem que a gente não pode questionar André Luiz, porque ele era um espírito que trouxe a verdade através do médium santo.
e que, portanto, a gente está louco, a gente é das trevas, a gente é maluco. Vejam Kardec dizendo, não é interdito o exame, pelo contrário, é recomendado. Mas não foi feito esse exame, a obra Nosso Lar foi recebida pronta e publicada como verdade. E quem questionar é das trevas. Porque o médium era uma pessoa bondosa. Olha como não tem nada a ver esses critérios que Kardec apresenta aqui, que o Espiritismo que ele elaborou foi feito diferente. É clara e notória a diferença. Então, se é diferente, não pode ser Espiritismo. Enfim, agora ele conclui a questão da revelação científica. Porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega. Eles trazem só os pontos fundamentais. A gente vê isso no trabalho de Kardec. Eles nunca trouxeram a obra pronta, tanto que Kardec precisou de 12 anos, 15 anos para escrever todas as obras. Bom, se fosse pronto, eles já traziam lá no Livro dos Espíritos, tudo prontinho, Kardec tirava férias, ia se aposentava e curtia o resto da vida, né? Mas não. Quando a gente entra no interior da obra, a gente vê que eles provocavam as comunicações, os assuntos, os fenômenos no mundo inteiro. E aí começava as séries de evocações, pesquisas, comparações, análises, até se chegar na explicação da teoria. Eles não davam a teoria prontinha, porque é papel dos homens desenvolver. Ninguém fez isso com a obra Nosso Lar. Ela foi imposta, e ele está dizendo que a revelação científica não é imposta à crença cega. Tá aqui, tá pronto, aceitem. Por quê? Porque é o bem, porque é de Deus, porque é de Jesus e porque o médium que recebeu está blindado. Vejam que Kardec não foi por esse caminho. Porque é deduzida pelo trabalho do homem. Deduzida pelo trabalho do homem. Talvez aqui nessa parte que alguns espíritas se equivoquem, achando que são os espíritas que vão evoluir a doutrina, que é um ponto que a gente tem também criticado no movimento espírita. Como eles leem que existe uma parte que é do homem, que é a parte científica, de aplicar o método científico, existem espíritas acadêmicos que acham, bom, Kardec disse que a revelação espírita tem que passar pela aplicação do método científico e isso é trabalho dos homens. Aí eles raciocinam o seguinte, nós somos da academia, logo nós conhecemos o método científico. Logo, nós temos competência para avançar o espiritismo. Logo, nós podemos avançar o espiritismo se nós nos reunirmos em congressos científicos acadêmicos. Não, isso é um equívoco. É papel dos homens, só que o papel dos homens é a uma das partes. Porque a iniciativa tem que ser dos espíritos. Não são os espíritas que podem iniciar o processo. E uma vez que os espíritos iniciarem, aí entra o papel dos homens. Mas esse papel dos homens é aplicando o método científico do espiritismo. Não de pessoas da academia que estudaram outros métodos, porque não há um único. Então, muito cuidado. A gente vai ver isso. Mas aqui ele está mostrando. É deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos, por isso que é científico, porque ela tem como base a observação dos fatos, o trabalho de pesquisa em conjunto, em diversos pontos do mundo. Mas ele bota, só que no caso do espiritismo, esses fatos, os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhes dão. Esse é um ponto sempre importante a gente entender. São os espíritos que trazem os fatos e as instruções. E os homens aplicam o método científico do espiritismo. Ele estuda, comenta, compara. Estuda, comenta e compara.
que era o que Kardec fez, mas ele não fez sozinho, evidentemente. E disso tudo, desse processo todo que a gente colocou, a fim de tirar ele próprio as ilações e as aplicações. Aí está pronta a teoria espírita. Vejam que tem que passar por todo esse processo. Se não passar, não é espiritismo. Pode vir de alguém que se diz espírita, pode vir de um espírito, pode vir de onde for, pode falar o que quiser. Ah, mas tá falando do amor, tá falando do bem, tá falando da caridade, tá falando de Deus e Jesus. Não interessa. Se não passou por esse modo que a gente colocou aqui, que está no item 13, não é espiritismo. Por isso que a gente repete sempre com as obras que surgiram pós-Kardec que elas não são espiritismo, embora elas se digam espiritismo. Mas elas se dizem espiritismo porque as pessoas não entenderam, os autores dessas obras, que para ser espiritismo tinha que passar por esse processo. Numa palavra, agora ele resume, né? O que caracteriza a revelação espírita é ser divina a sua origem, por isso que tem que ser a origem, a iniciativa tem que ser dos espíritos. Olha, ele está dizendo, e a elaboração a partir dessa iniciativa é trabalho do homem. Mas que homem? Os homens que estudam os fenômenos espíritas. Se é da academia ou se não é, se tem diploma de doutor ou se não tem, para o espiritismo não é esse o critério. Porque quando alguém tem um doutorado, um diploma, ela tem esse doutorado, esse diploma em ciências acadêmicas. Aqui é outra ciência, que é o espiritismo. Esses homens que estudam a ciência espírita e a metodologia espírita que vão estar aptos para elaborar a doutrina espírita, desde que parta dos espíritos. E como eu digo, como não partiu mais, como os espíritos não provocaram mais isso significa algo muito simples. Nós não devemos e não podemos, até esse momento, evoluir o espiritismo. Mostrando que aquilo que nós já temos é, até o momento, suficiente. É simples. E sempre quando a gente vê alguém tentando avançar o espiritismo, a gente vê que ela não entendeu como é que se avança, ela não entende esse processo aqui, e ela não entendeu que o que tem já basta. Né? Geralmente o que ela quer avançar são coisas que não têm importância, não têm peso, não têm fundamentação, não tem necessidade. E aquilo que tem necessidade já está bem estabelecido por Kardec. Então a gente tem vários equívocos no movimento espírita sobre esse assunto. A gente tem a parte que aceitou nosso lar, que é a pior, porque ela é a parte mais ignorante, porque ela aceitou realmente bem o contrário do que está aqui. O espírito veio, ditou, as pessoas aceitaram como verdade, então elas não passaram por nenhum critério que está aqui, de trabalho, pesquisa, comparação, uso da razão, coletividade. E a gente tem também os espíritas modernos, até mesmo alguns kardecianos, que acham que podem evoluir o espiritismo em congressos, como a gente tem visto aí. Algumas pessoas da academia, alguns espíritas da academia, dia após dia, realizando trabalhos que eles acham que assim vão evoluir o espiritismo. Mas eles não entenderam Kardec, embora o respeitem, mas ainda não entenderam. Também estão fazendo confusão. Mas eles não ouvem isso, eles não são chamados a atenção para isso, porque eles criaram uma regra muito equivocada, que é se reunir só entre pessoas da academia ou com que respeitem as questões acadêmicas ou tenham títulos acadêmicos para participar. Só que como isso não dá competência para a pessoa entender do espiritismo, muitas pessoas que entendem tanto quanto ou mais que elas e não têm os títulos que elas têm, elas deixam de aprender com essas pessoas. E por isso eles estão equivocados.
Então vejam como estudando Kardec a gente consegue se prevenir com vários ensinamentos para saber avaliar tudo o que acontece ao nosso redor com relação a essa questão da elaboração do espiritismo. Nós ainda temos alguns pequenos textos de Kardec para analisar sobre esse assunto. Estamos indo para o final dessa quinta parte da introdução. Mas vejam, assistindo todos os vídeos, como é importante tudo isso que a gente vem mostrando. Porque isso que a gente está dizendo é ignorado por quase a totalidade do movimento espírita. Nós seguiremos estudando isso muito em breve. Até lá. Muito obrigado, boa noite.